Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente aqui no Museu da Imagem e do Som, um museu que está sempre com exposições que mobilizam a nossa cidade, é a periferia que vem para o centro, é o centro que vai à periferia e que, além da sua programação de grandes exposições, tem também a gravação do Nova Estela, sempre com algum convidado que vem aqui debater algum tema da nossa ciência, da sua história, da sua presença no mundo atual. E hoje nós temos um querido convidado, Hélio Elael Bonini Viana, bacharel e licenciado em Química pela USP, bacharel em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, grande universidade, mestre em Ensino de Ciências pela USP e doutor em Química também pela USP. Realiza pesquisas em História da Ciência, Ensinos de Ciência, Ciências Ambientais, é professor da Unifesp, Diadema, e vai conversar conosco sobre temas bastante atuais na sua perspectiva histórica. Muito bem-vindo, Hélio, ao Nova Estela. E, bom, eu acho que a gente poderia começar, né? Eu participei da banca do seu doutorado há alguns anos lá na USP e eu me lembro que foi um trabalho muito, queria te cumprimentar, muito bem elaborado, muito rico. Aprendi muito naquela defesa. E foi engraçado quando eu estava preparando o Nova Estela de hoje, né? E me veio na cabeça a ideia de fazer a ascensão e queda do gás SFC, né? E daí quando eu fui olhar depois os anais aí da história, né? Eu vi que era o nome mesmo que aparece, quer dizer, ficou na minha mente gravado até o ascensão e queda. Então conta para nós aí essa parte da tua pesquisa, que eu acho muito importante, que a gente vai ter uma glória, né, de um químico, de uma pesquisa em química, aplicada à indústria, à vida social, e depois a queda. Como é que é essa história, Hélio? O meu interesse pelo tema se deve, né, principalmente a vários interesses, né, que eu consegui estar, de uma certa forma, miscigenando. Eu sempre gostei muito de história da ciência e, por razões aí diversas, eu acabei também me envolvendo com a área ambiental. Então, no doutorado, eu procurei estar forjando e caminhando nesse sentido, com a orientação do professor Paulo Porto, né? O tema... Que também já colaborou conosco e aqui também na PUC. foi aluno da PUC, grande né? figura, Paulo. Excelente professor, orientador e outras coisas mais. E dentre os temas possíveis, né, essa questão dos CFCs, eu tinha em mente entre aspas, né, as imagens do buraco na camada de ozônio quando eu era criança. Eu via aquilo e me despertava curiosidade, mas como que eles fotografavam isso, né? Mas o que é esse buraco? E de repente eu tive que começar a usar protetor ainda pequeno, minha mãe passando em mim na praia, e por que disso? São questões que me inquietavam já há algum tempo. E aí eu resolvi, as embalagens, né, de desodorante, né, não contém CFCs, isso começo da década de 90, e aí nós, né, e o professor Paulo pensamos nesse tema. Aí, em cima disso, para estar alimentando um pouco com a história, eu fui atrás, né, de quem desenvolveu esses CFCs, como que eles surgiram, quando e por quê, né? E nisso eu cheguei, né, nós chegamos no personagem do Thomas Midgley Jr., um norte-americano, nascido no estado da Pensilvânia, mas que viveu grande parte da sua vida em Ohio. E o Thomas Midgley Jr., ele acabou, para ele focar nessa pesquisa, em desenvolver os CFCs, antes disso, foi um pré-requisito para ele a pesquisa sobre o tetraetilchumbo, né, um antidetonante usado na gasolina. Então, para amarrar com os CFCs, eu tenho que falar antes do tetraetilchumbo, né? Então,
começando com Midley, esse personagem Midley. Né? Ele é engenheiro mecânico de formação, apesar de ter trabalhado com esses compostos químicos que eu mencionei, com CFCs, com tetraetilchumbo, entre outros projetos que ele se envolveu. Né? Ele é engenheiro mecânico de formação, se graduou na Universidade de Cornell, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Né? E aí, engenheiro mecânico, primeiro emprego, ele iniciou sua carreira numa empresa chamada Delco, na Delco Corporation, trabalhando, foi contratado com o objetivo de desenvolver novas moléculas, novos produtos. E a sua primeira missão foi tentar solucionar a questão uma questão da General Motors, né, que nesse início do século XX estava muito atrás da Ford. A Ford, com a sua linha de montagem, do Henry Ford, a produção em larga escala, estava arrebanhando aí o mercado norte-americano como um todo e também de outros países, e a GM estava muito atrás. Né? Para conseguir competir com a Ford, a GM tinha que se reinventar, ela tinha que buscar algo diferente. E esse buscar algo diferente foi aí voltado para a melhoria da qualidade dos combustíveis. Né? Os carros, nesse tempo, eles tinham a chamada batida de pino. Né? A batida de pino, ou seja, os combustíveis, né, eles explodiam muito facilmente. Logo que você tinha ignição, ele explodia muito facilmente. Né? Era um problema a se resolver, porque isso sendo solucionado, os carros poderiam ter maior velocidade, né, proporcionar uma melhoria aí de qualidade, pegar as highways nos Estados Unidos, né, a Rota 66, que vai de Chicago até Los Angeles, né, poder proporcionar esse tipo de situações aí de benesses, né, para os americanos. E, em cima disso, o Midley, ele, juntamente com seus colaboradores, né, com Charles Kettering, que foi que contratou, entre outros, ele começou a se voltar a esse problema. Né? E, em cima disso, começou a testar várias substâncias diferentes para serem usadas aí como antidetonantes da gasolina. E também testando esses antidetonantes, ele teve a ideia isso é uma vegetação típica, né, da América do Norte, do norte dos Estados Unidos, do Canadá, o trailing arbustos, que é uma vegetação rasteira, avermelhada. Né? Olhando para esse trailing arbustos, o Midley teve a ideia de utilizar como antidetonantes compostos que teriam uma coloração avermelhada. Né? Porque, segundo ele, esses compostos avermelhados, assim como o trailing arbustos, essa vegetação, absorveriam a energia, né? E conseguiriam fazer com que esse combustível, aí no caso, fosse detonado de maneira mais vagarosa, mais suave. Ele resolveu testar, né? Ele começou testando o iodo como antidetonante. E o iodo elementar, né, a substância iodo, realmente foi um antidetonante, né, bom, que apresentou características interessantes. Todavia, o iodo gera, além de ser tóxico, gera substâncias tóxicas, provoca o entupimento do motor, corrói o motor. Então, por isso, não era um material interessante para ser utilizado como antidetonante. Né? Não era opção de jeito nenhum. Não era opção.
não poderia aí ser utilizado, né? Ele testou outras substâncias com coloração avermelhada também, mas muitas delas não eram antidetonantes. Então, a partir daí, ele rejeitou essa hipótese do trailing arbustos e resolveu testar aí uma substância, o iodeto de metila, que é incolor, né? E apresentava também características antidetonantes, mas também também era tóxico, gerava produtos aí complexos, né? E em meio a essa situação, ele diz ter adotado aí o método de Edison, né, de ir para tentativa e erro, buscando novos compostos. Só que em meio a essas várias sínteses, Midgley ele percebeu uma certa correlação aí entre a tabela periódica, né, e esse poder antidetonante. Por exemplo, olhando para o chumbo, tetraetilchumbo, o selênio, o telúrio, para os vários grupos, ele percebeu que existia uma correlação aí de poder antidetonante num mesmo grupo, numa mesma família da tabela periódica, né? E em cima disso, então a pesquisa dele passou a ser orientada pela tabela periódica, né? Testando, aí no caso, substâncias modificadas, né, com grupos orgânicos, ele percebeu que do mesmo grupo, né, no caso, o grupo que continha o chumbo, por ser aquele elemento, né, que possui os átomos com uma massa maior, era aquele que tinha os resultados mais interessantes. Então, o tetraetilchumbo começou a ser utilizado como antidetonante. Só que tinham-se resultados, ele já era conhecido desde o século XIX, ele era sabidamente tóxico já. Mas o que o Midgley inferia, que como a quantidade que era utilizada na gasolina era muito pequena, uma quantidade aí que se aproximava a 0,1%, 1 para 1000, né, em percentuais em massa, isso não faria mal para as pessoas, né, para os habitantes, mas assim que o tetraetilchumbo começou a ser fabricado, pessoas na indústria começaram a sofrer os males dessa produção, né, a ter sintomas de intoxicação. Durante um ano, de 25 a 26, 1925 a 1926, ele deixou de ser produzido. Só que o governo americano nessa época fez com que autorizou a própria empresa, né, no caso aí já a empresa a Ethyl Corporation, né, que seria uma joint venture da qual a GM fazia parte, juntamente com a Standard Oil, né, uma joint venture formada pela GM e pela Standard Oil, que foi constituída aí no começo do da década de 20, da qual Midgley se tornou vice-presidente, né? Então, a Ethyl Corporation, ela escolheu, né, um médico da Universidade de Cincinnati, o Robert Kelloy, para fazer essas pesquisas, né, e de maneira não surpreendente, ele verificou que a quantidade, que não existiam resultados comprovatórios, que o tetraetilchumbo poderia fazer mal nessa concentração, e em cima disso o tetraetilchumbo
continuou a ser adicionado na gasolina, tanto nos Estados Unidos como em outros países aí pelo mundo, né? E isso continuou a ser utilizado, ele continuou a ser empregado como antidetonante, mesmo com os movimentos ambientalistas, que depois a gente vai falar mais sobre isso, da década de 60 e 70, ele conseguiu superar essas discussões, essas pressões externas, e só teve aí o seu banimento finalizado na década de 90. E tem outros países aí que continuaram, que entraram pelo século XXI e utilizando o tetraetil chumbo. Quando vai comprar gasolina, tem escrito gasolina sem chumbo. Tem a ver com isso? Não. Que lá não tem mais, né? Nos Estados Unidos não tem mais. Em outros países, eles deveriam ter, aí, países africanos e do sul da Ásia, eles deveriam ter abolido esse tetraetil chumbo até 2013, devido a um acordo com a ONU. Mas essa é uma informação que eu não tenho ainda. Se todos eles, né, esses países pobres da África já cumpriram isso. Né? Tá, então essa é uma primeira essa aventura do teu homem. Do Thomas Midgley. Então ele passou aí a ser considerado um grande resolvedor, né, solucionador de problemas. No final da década de 20, ele teve uma outra missão, que era encontrar um fluido, né, que fosse interessante aí para ser empregado na refrigeração. Porque os fluidos usados até então, o dióxido de enxofre, amônia, gás carbônico, água, eles não cumpriam aí 3 quesitos que são de suma importância para um fluido ser empregado na refrigeração, que seriam não ser tóxico, não ser inflamável e apresentar propriedades ligadas à engenharia adequadas. Que propriedades seriam essas, né? Esse fluido, quando comprimido, ele passaria aí para o estado líquido e voltaria para o gasoso, absorvendo essa energia ambiente, né, das vizinhanças aí do compartimento. Então, essa seriam além de ser barato, né, um fluido que fosse economicamente viável, né? Então, esses seriam os 3 quesitos. Então, e não existia um fluido que cumpria isso. Também aí eu esqueci de citar o metano, né, altamente inflamável. Então, Midgley foi aí no caso com o auxílio de Albert Henning, que é um químico especialista em organoclorados, ele foi em busca de um fluido com essas propriedades. E desde o início ele passou a se guiar pela tabela periódica. Outra vez. Pela tabela periódica, com base na sua experiência que foi auferida com um tetraetil chumbo. Olhando para a tabela periódica, ele percebeu, né, que esses elementos mais leves eram os menos tóxicos, segundo suas conclusões, os menos inflamáveis, e também os mais estáveis. Aí a gente está falando pensando na tabela periódica convencional, né, que existem vários protótipos diferentes, seria a parte direita superior, aí próximo aos gases nobres. A região onde se concentra o flúor. Então, mas o flúor ele é corrosivo, ele tem uma toxicidade. Então, o Albert Henning, ele pensou em verificar a propriedade de alguns organoclorados, né? Esses organoclorados, eles foram colocados aí em um diagrama, onde aqueles que possuíam um ponto de ebulição de entre menos 30 graus Celsius, vamos falar em Celsius, não em Fahrenheit, como os americanos, né? E 30 graus Celsius seriam aqueles com as propriedades de engenharia mais interessantes, adequadas. Dentre esses compostos, que também não eram inflamáveis e também não eram tóxicos, destacaram-se o CFC 12, né? 12, 2, esse número 2 indica a quantidade de flúors. Então, seria o CF2, Cl2. Né? E o CF3,
FCl3. Então, esses dois compostos, contendo flúor e cloro, organoclorados, apresentam essas propriedades de engenharia adequadas, não são tóxicos, não são inflamáveis, né? O Midgley chegou a testá-los com cobaias, com ratos. Ele mesmo aspirou esses fluidos, né? Numa atitude aí bem caricata, né? Corajosa. Ele aspirou, né? E soprou vagarosamente, fez com que uma vela apagasse, né? Um CFC desses, o CFC12 no caso, né? Então esses CFCs apresentariam aí todas as qualidades possíveis para serem utilizadas como esse fluido refrigerante, né? Bastava serem aí produzidos em larga escala. E eles começaram a ser produzidos em larga escala, né? Os riscos aparentemente eram nulos. E isso a gente está falando aí já na década de 30, né? E esses CFCs começaram a ser produzidos, usados aí como fluidos refrigerantes em refrigeradores e também como um fluido propelente, aerosóis. Eles ganharam também essa nova aplicação nos sprays, desodorantes, entre outros. Só que eles sendo usados dessa maneira, essas moléculas, né, made by man, começaram a alcançar a atmosfera ao longo do século XX. E aí a gente tem a outra parte da história, né, que os CFCs foram sendo produzidos, observando... Eles começam na década de 30. Final da década de 30. Vai 30, 40, 50, 60. 30, quando era molequinho, 30, tudo 40, 50, 60, eles sendo produzidos nos Estados Unidos e no mundo. Eu olhei observando tabelas que apontam a produtividade desses CFCs, o aumento é quase que exponencial, né? Estados Unidos, países da América do Sul, de todas as localidades aí, possíveis e imagináveis. Então, esses CFCs foram ganhando atmosfera. Né? E, até o começo da década de 70, ninguém tinha ideia, né? Nem se pensava muito sobre isso. Imaginava que a atmosfera fosse um sorvedor natural para esses... isso não era um problema, né? Só que, isso no começo da década de 70, Lovelock identificou esses compostos na atmosfera, na Grã-Bretanha. Lovelock, que ainda é vivo, né? Responsável pela teoria de Gaia, em 79. Ele identificou, no começo da década de 70, ele identificou esses compostos na atmosfera. Então, eles estavam ali. Esses resultados do trabalho de Lovelock acabaram deixando Rowland, que é um cinético químico, né, de renome na época, incomodados. Esses CFCs, eles estão na atmosfera... Fazendo o quê? Eles vão ser decompostos em algum momento, né? Ele conhecia muito bem essas reações radicalares, reações elementares, e ele pressupôs que na estratosfera, né, seria, entre aspas, a camada acima da troposfera, uma altitude maior, aí, alguma coisa iria acontecer, né? Então, ele discriminou um pós-doutorando, o Molina, para estar investigando isso, essa questão dos CFCs na estratosfera. E aí, Molina, trabalhando com a flash fotólise, mimetizando, né, esse ambiente aí estratosférico, verificou realmente que os CFCs, nessa condição, com a intensidade da radiação ultravioleta da estratosfera, ele era clivado, ele gerava átomos de cloro. E esses átomos de cloro atacariam aí, poderiam estar atacando o ozônio. Essa foi a hipótese de Roland Molina, divulgada em 1974. Então, de 1974, isso começou a ser discutido
no meio acadêmico. Né? Essas discussões começaram a florescer. Começou a surgir o buraco do ozônio. Um buraco. Né? Não, até aí não se tinha... alguma coisa pode estar acontecendo. Não se tinha imagem do buraco. A imagem do buraco, ela foi trazida, ela é de 84. Né? Você tem medições aí no infravermelho que revelam essa imagem do buraco, né? É de 84. Então, de 74 até 84, essas discussões foram múltiplas dentro da academia, né? No periódico que eu tive mais contato, aí, o Chemical Engineer News, aí você tem a DuPont, que era responsável pela fabricação aí desses CFCs, argumentando, falando que é uma hipótese, que não tem nenhuma comprovação, isso até o buraco, até 84. Mas a partir do momento que você tem o buraco, jornalistas começaram a utilizar essa informação, Eu vou ter que te interromper, nosso tempo aqui da televisão está chegando ao final. E eu queria dizer que foi bastante... Você vai voltar aqui no Nova Stella, fica tranquilo. É bastante importante, eu acho, a gente acompanhar essa incrível história da química industrial no século XX, onde a gente viu, tanto no caso do chumbo da gasolina, mas principalmente do SFC nos sprays, em vários processos, terem a sua ascensão e depois o seu retorno como problema ambiental, problema para a nossa sociedade, que ainda está em curso para ser resolvido. O Nova Stella vai ficando por aqui, se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco novamente na semana que vem, no mesmo bate-canal, bate-horário. E quem quiser rever a qualquer momento, procura o nosso canal no YouTube. Nova Stella Ciência em Debate, uma homenagem às estrelas que nascem no céu e que podem nos iluminar aí os caminhos nessa sociedade tão tecnológica.